Boa noite. Tá bom? Boa noite, gente. Boa noite. Só uma correçãozinha no tema que o Roberto passou. É a era de regeneração e o espírito de verdade, que a gente vai estar refletindo hoje. Que eu disse, a nossa palestrante é bem pesado, muito responsável nessa palavra. Mas eu gosto de lembrar que o palestrante, ele é uma pessoa comum, que está aqui na frente e veio aprender junto um tema escolhido. E esse tema que a gente vai tratar hoje, o Espiritismo tem falado bastante para nós da era de regeneração. Que o nosso planeta, ele está passando, ele está mudando de categoria. Ele pertence à categoria provas e expiações e está passando para o mundo de regeneração. E por isso que os espíritos têm nos alertado com bastante frequência até para essa transição planetária. Porque para que um planeta evolua, é necessário que os seus habitantes, que os espíritos ligados a ele, também evoluam. Mas quando vai ser essa transição? A gente não tem uma data precisa, uma resposta objetiva para essa pergunta. Vai ser em 2030, 2028? Não tem. Por quê? Porque depende de nós. A gente não acabou de falar? Para que o planeta se desenvolva, é necessário que os seus habitantes, que os espíritos ligados a ele, se desenvolvam também. Então, essa transição pode levar alguns milênios. Nós não vamos começar a contar milênios a partir de agora. Já vem contando bem lá de trás. E o que é regenerar? Regenerar, segundo o nosso dicionário, é melhorar, é restaurar, é corrigir. É isso que nós estamos fazendo com o nosso planeta. E a doutrina espírita, ela nos ensina que nós estamos em constante evolução. Que a gente evolui todo dia, mas cada um no seu tempo. Porque uma coisa constante, o que é? Uma coisa que não para, né? Mas cada um no seu tempo. E o universo caminha junto com a gente. E o nosso planeta também vai passar por essas mudanças. E agora é o tempo, é quase que está finalizando essa transição. Por isso que eles têm alertado demais. E o Kardec nos ensinou que nós temos as categorias dos mundos habitados. Os mundos primitivos é aqueles destinados às primeiras encarnações e experiência da alma humana. Os mundos de expiação e prova, que é a atual categoria que a gente pertence, é onde os espíritos encarnam para prosseguir na sua evolução, passando por provas e expiações, decorrendo do seu processo de aprendizado evolutivo. Nesse mundo, o mal predomina. Os mundos de regeneração. Nesse mundo ainda existe o mal, mas não predomina. Os espíritos estão sujeitos a provas, mas já adquiriram melhores condições e conhecimentos para estabelecerem uma boa base para a sua evolução. Depois, os mundos ditosos ou felizes, onde o bem sobrepuja o mal. A felicidade já predomina neste mundo. E os mundos celestes ou divinos, que é a nossa meta, o nosso objetivo, que é onde a gente vai chegar. A habitação dos espíritos mais evoluídos, onde reina exclusivamente o bem e o conhecimento da verdade. Então, segundo essas classificações que a gente acaba de ver, a Terra se encontra num estado de provas e expiações. Ela venceu apenas a primeira etapa.
que é os mundos primitivos. Nós somos um globo ainda bastante atrasado, principalmente no que diz respeito ao nosso progresso moral. E quando a gente olha para a decadência moral que a gente está vivendo, parece que estamos no retrocesso, parece que a gente está andando para trás. Só que no mundo de prova e expiações, onde o mal predomina sobre o bem, isso vai ser revertido. Como? Com a evolução de seus espíritos. Por que o mal predomina o bem? Porque tem mais gente fazendo o mal do que o bem. Não é? Então, a transição de um mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, ela não se dá de forma tranquila. Mas também não é o fim do mundo. Podem ter certeza que não tem fim do mundo. A gente vai transformando, não é? O que fala lá atrás sobre regenerar? Corrigir, restaurar. E isso é fácil? Não, em nada. Né? Pega uma cadeira quebrada, qualquer peça que a gente vai restaurar, é trabalhoso. E quando a gente olha aí para um aparelho celular, um carro, para toda essa tecnologia, né? Agora tem até a casa inteligente, tem uma tal de Alexa que faz tudo para nós. A gente vê isso e está escancarado na nossa cara o quanto o progresso intelectual avançou. Só que no progresso moral, parece que não. E nesse momento, que o sistema de valor mostra todo esse esgotamento, é para que o novo venha. Porque senão a gente fica ali na zona de conforto, não é? A gente gosta de estabilidade. Aqui a gente pode até lembrar de um concurso público. Você conversa com uma pessoa que vai no concurso público e fala, a gente quer atrás de estabilidade. Depois que eu passar esse concurso, ó, tô de boa. A gente gosta de estabilidade. Mas tem uma coisa que o universo não gosta, é de ver a gente de boa. É de ver a gente sossegado. Ele vem e chacoalha a moita. Se não tiver um empurrão, a gente não anda. Então o fluxo da lei do progresso, ele acontece mesmo contra a nossa vontade. Ele vai nos empurrando. Não deixa a gente parado. Por quê? Porque o que para, apodrece. Não é assim? Com a água parada. Atrofia. As pessoas que ficam paradas, começam a atrofiar a perna, não está andando, o fulano está andando, não está nada, agora não anda mais. Por que não? Porque parou de andar. Às vezes sim, um mal, mas às vezes porque parou de andar mesmo. Então, a gente não pode, a lei do progresso manda que a gente anda, que a gente caminha para frente. E se a gente não for, ela nos empurra. Porque ela acontece. Então, é trabalhoso tudo isso, essa construção, essa regeneração. E esse progresso acontece em todos os momentos da nossa vida. E lá na questão 784 do Livro dos Espíritos, ele vem nos alertar nisso. Ó. A pergunta é: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, em vez de avançar, ele caminha aos recursos? E os espíritos respondem: engana-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo o abuso. E olha esse finalzinho: faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Quantas vezes a gente só arruma o teto quando ele cai? Ou só arruma a cadeira quando a gente vai sentar e ela despenca? Não é? Não é uma regra, mas acontece bastante. Então, às vezes é necessário que as coisas parecem muito absurdas para a gente querer mudar. Para a gente dizer, não pode continuar assim.
melhor, ele sempre foi esperado. Há muito tempo. A gente vai voltar numa época lá atrás. Bem lá atrás. A gente vai voltar numa época antes do Cristo. Sabe, os tempos muito recuados, povo muito sofrido, muita injustiça, reis maldosos. E naquela época, como toda época da nossa vida, sempre existia os espíritos mais evoluídos, aqueles que defendiam os mais fracos, aqueles que nos davam esperança, que traziam uma palavra boa. Eles eram conhecidos como profeta na época, né? E eles diziam, lá naquela época, antes do Cristo, que as coisas iriam mudar. E eles falavam baseado em profecias, que viria um Messias, um Salvador para nos libertar. E a humanidade espera. Ela esperou esse dia em que viria um Salvador. E eles esperavam que chegasse um Salvador num carro de glória, seguido por muitos soldados, vestindo uma armadura de aço, e que na custa de muito sangue, de muita violência, mudasse a vida daquele povo. Aí veio Cristo. Chega lá aquele homem humilde, simples, andando com sandálias nos pés, entre as pessoas mais humildes, menos desafortunadas. E eles falam que quem vai mudar a nossa vida somos nós. Que ele veio ensinar. Aí a gente tem o governador do planeta, materializado no mundo, andando entre nós, ele anuncia a era de regeneração. Que o mundo ia se transformar, usando uma única arma, o amor. Era dessa maneira. Mas o povo se perguntava, mas como é que isso vai acontecer? Que um Galileu tão simples, tão singelo, tão aparentemente sem recurso, vai promover essa renovação do mundo? Como que ele ia restaurar essa era messiânica, esse mundo de regeneração que eles falavam? Para acender a nossa esperança, ele conta a parábola do grão de mostarda. Conhece? Parábola do grão de mostarda, onde ele diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha que mude de lugar, e ela muda. Nada vos será impossível. Por que ele usa esse exemplo do grão de mostarda? O grão de mostarda é a menor semente que existe. Bem pequenininha, não sei se vocês já viram. E ela se transforma numa árvore com mais de 2 metros de altura. E ela se transforma assim? Hoje ela é uma semente, amanhã ela é uma árvore? Não. Ela passa por muita transformação. Ela é colocada sobre a terra, ela incha, ela estoura, aí vai raiz para baixo, sobe galho para cima, e eles enfrentam chuva, sol, bicho, todas as dificuldades que tiverem que enfrentar, e se transformam numa árvore à custa de muito trabalho, de muita paciência e resignação, aceitando as adversidades que aparecem sem desanimar. Você já pensou? Se o grão de mostarda não quisesse estourar, ai, Deus me livre, né? Dói. Não quisesse enfrentar a chuva, a gente nem teria mostarda, não é verdade? Então, ele usa como exemplo dessa transformação que ele faz. Se tiverdes essa fé, nada vai ser impossível para nós. E ele fala: vocês são deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Então ele usa essa parábola para nos acender a esperança de que é possível promover essa era de regeneração. Então nós não podemos sonhar e nem fantasiar com esse mundo sem trabalhar, porque é nossa responsabilidade. Não adianta ficar esperando
uma coisa de fora, porque a mudança tem que partir dentro da gente. O trabalho, ele não é do plano espiritual, ele é nosso, tá? E hoje está o momento da gente ajudar. Nós somos convidados a isso, a construir esse mundo novo que a gente quer. Como isso vai acontecer? A humanidade melhor vai substituir a outra. Nós não estamos em constante progresso. É bem certo que cada vez que a gente vai embora, a gente volte melhor. Por isso que os Espíritos dizem que estamos enganados. Estamos progredindo, sim. Não é? Então, como que vai acontecer nesse mundo que já vem acontecendo? Dessa maneira. A gente então volta lá na parábola do grão de mostarda, nas parábolas de Jesus, que foi ensinada há mais de 2000 anos, e lembra que a semente foi plantada. Em qual terra que ela frutificou? Lembra da parábola do semeador? A semente são os ensinamentos de Jesus, e o terreno é o nosso coração. Ela vem frutificando. A gente pega o livro chama Caminho, Verdade e Vida. É as palavras de Emmanuel, através de Chico, que ele diz o seguinte: grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando, palmo a palmo, no terreno dos corações. Olha só, não acabou lá na cruz. A sua missão continuou e está até agora e vai continuar. E esse final aqui, ó, o seu Evangelho Redentor vai triunfando, palmo a palmo, no terreno dos corações. Esse palmo a palmo é figurado, mas é para a gente pensar nisso mesmo. Palmo a palmo, bem devagar. Por quê? Porque é um coração de cada vez. Não adianta a gente dizer que amanhã ou que o ano que vem é a data do mundo de regeneração, que a gente quer viver nele. Ai, delícia, 1º de janeiro nós vamos acordar no mundo de regeneração. Não. O mundo pode ser de paz, mas você vai estar em paz? Como está o seu coração? No coração de Emmanuel, de Chico Xavier, de Madre Teresa, de Bezerra de Menezes, já é regeneração, faz tempo. E no seu? Porque o coração é o único terreno que nós podemos regenerar, o nosso coração, que nós temos poder sobre ele, que nós temos autoridade. E se vai acontecer um coração de cada vez, palmo a palmo, já chegou a vez o seu? É pergunta para a gente pensar, para a gente refletir, porque enquanto tiver mágoa no nosso coração, ressentimento, raiva, não vamos estar no mundo regenerado, por mais que ele esteja regenerado. A gente olha aí para o mundo, fundamentalismo religioso, a hipocrisia na política, a corrupção, a corrida louca em busca de um dinheiro fácil, e a gente vê cenas de violência que se multiplicam em todas as partes do mundo. O nosso coração fica pequenininho, fica com medo e coloca em dúvida essa promessa da era de regeneração planetária. E a gente pergunta: quando vai ser o final dessa obra que foi iniciada pelo Cristo? A gente agora vai trazer aqui um livrinho que chama, o nome dele já é uma oração: Espera Servindo. Tem alguém aí esperando um dia de regeneração parado? Espera Servindo. É o nome do livro. Ele é um livrinho pequenininho assim, ó. Quem gostar de ter um na bolsa, no bolso, ele é também de Emmanuel, com Chico Xavier, e tem uma parte assim.
E quando porventura as trevas te parecerem adensar em território os teus passos, recorda que a sombra espessa da meia-noite é sempre o anúncio de novo alvorecer. A gente não vê o nascer do sol sem passar pela noite escura. E ainda ele fala aqui que a noite, ela anuncia o novo alvorecer. Então a gente não falou lá atrás, né? É preciso que o mal chegue ao excesso para a gente ver a necessidade do bem. Esse mal em excesso não é a noite escura? Está anunciando um bem que tem que chegar? A gente vive noite difícil de valores morais e espirituais. E já prevendo essa noite escura, Deus acendeu luzes para nós há mais de 150 anos. E fez-nos dizer que ninguém morre. E isso nos enche de esperança. Que a gente não morre, que nós vivemos uma hora no corpo, outra hora fora do corpo, mas a gente não morre. Deus não condenou ninguém, mas Ele nos condenou a viver eternamente. Isso é fato. E a evoluir nessas nossas inúmeras vivências aqui na Terra. Então, vai vir tempos muito difíceis, já está acontecendo, onde a gente vai ter que escolher entre o que é certo e o que é fácil. Porque seguir o certo não é fácil, né? Tem várias parábolas que nos falam isso. Que a estrada do bem é cheia de pedra, é estreita. A outra estrada é mais fácil de caminhar. Então, vemos falando. E lá na questão do Livro dos Espíritos 932, eles perguntam: por que no mundo a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por quê? E olha a resposta: por fraqueza dos bons. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos, fica lá escondidinho. E eles terminam falando: o dia que os bons quiserem, eles preponderarão. E infelizmente isso acontece até no nosso noticiário, né? Que a gente adora, as pessoas adoram dar mais ibope a notícia ruim. Então até vira uma faca a ela. Mas tem muito mais notícia boa. Mas por que não passa tanto? Se vocês colocar lá, hoje no jornal vai falar do fulano que assassinou não sei quem. Ah, eu quero ouvir. Hoje no jornal vai falar de uma comunidade que faz uma sopa e leva para os moradores de rua. Poucos vão para esse caminho. Infelizmente, né? Isso tudo é para a gente pensar. E quando que isso vai acontecer? Vai depender do trabalho de cada um, como a gente vem falando. Nós somos livres, temos o livre-arbítrio para ir mais rápido ou mais devagar. Como a gente viu naquele monte nas categorias dos mundos habitados, o nosso final é no mundo maior, mais evoluído. A gente vai ter que trabalhar até chegar nele. Eu posso trabalhar 1 ano ou 100, mas vou ter que chegar. Como a gente já falou, a evolução, o progresso não dá descanso. Quando a gente para, ele empurra. Então, nós somos chamados para construir esse mundo novo e ninguém precisa de dinheiro para isso. É uma palavra gentil salva uma vida, um aperto de mão da segurança e coragem, que o Cristo pediu isso da gente, que a gente se ame, que a gente conviva bem um com o outro. Não mandou a gente trabalhar um monte, ganhar dinheiro e sair distribuindo. Ele pediu isso: paciência, tolerância e amor. O mundo de regeneração, ele não é perfeito.
imperfeito, então está 2 acima dele. Ele é feito com pessoas imperfeitas. E nós não vamos esperar que o mundo melhore para a gente ajudar. A vida já nos chama para ajudar agora. Essa mudança que vai ocorrer dentro dos nossos corações, como Emmanuel falou no livro lá atrás. Palmo a palmo em cada coração é que vai acontecer essa mudança. E Joana de Ângeles, ela nos traz também um recadinho nesse assunto. O momento é, portanto, muito grave, propondo grandes reflexões e elevação de sentimentos, de modo a contribuir-se de maneira eficaz para que esse tormentoso período seja abreviado. Tormentoso período seja abreviado. O que é abreviar uma coisa, né? Antecipar, né? Então, o que ela fala? Para que esse período seja abreviado, que a gente tenha elevação de sentimento e grandes reflexões. O que é sentimento elevado? É o que Cristo espera da gente, né? A vida nos chama, então, para sair da inércia, para arregaçar a manga, para trabalhar, para a gente se transformar nesses trabalhadores da última hora que nós somos. Esses trabalhadores da última hora que está lá na parábola são os espíritas. Eles chegaram depois. Né? Então é para a gente se vestir como tal, para a gente caminhar lado a lado e aprender nessa caminhada. Aprender a se unir, para a gente sair dessa encarnação que a gente está melhor do que a gente chegou nela. Que a gente vai sair um pouquinho melhor. E esse mundo novo é um mundo novo que eu construo dentro de mim, não é? Como eu construo? Vencendo as minhas más tendências. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Como você reconhece o bom espírito? Acho que é isso. Pelo esforço moral que ele faz para vencer as suas más tendências. Porque a gente chega no mundo cheio de más tendências para vencer. Não é chutando balde, é trabalhando elas. Então, essa é a nossa mais importante encarnação de todos os tempos. Por que nós estamos vivendo nessa era final, nessa reta final dessa transformação? Temos algum motivo, não é? A paz do mundo de regeneração é a paz da consciência tranquila. Ninguém vai viver em paz no mundo de regeneração se a consciência não estiver em paz. Uma geração melhor vai substituir a outra. Muitos vão desencarnar para que outros encarnem. Assim vai acontecendo a regeneração, palmo a palmo, no terreno dos corações, um de cada vez. E o Haroldo, ele fala, eu trouxe uma fala dele aqui. A regeneração vai acontecer um velório por vez, um nascimento por vez. Os obstetras serão os maiores testemunhas desse acontecimento. Quando pegar uma criança, não tem nem ideia de qual espírito vai animar aquele corpo. Mas, palmo a palmo, um coração por vez, nós vamos mudar o mundo. Então, a gente repete aquela pergunta: chegou a vez do céu? E quem vai nos ajudar? O Espírito de verdade, né? Que nos traz imensas reflexões no Evangelho segundo o Espiritismo, que traz mensagens de esperança, de amor. E quem que é esse Espírito? Que assina lá, Espírito de verdade. Eu trouxe aqui pra gente um trechinho, não, uma mensagem grande, mas eu vou ler um trechinho no Evangelho segundo o Espiritismo,
Espiritismo e um do Livro dos Médiuns. Vou ler um pedacinho do Livro dos Médiuns. Venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz. Venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, tem que lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Revelei a doutrina divina, como um ceifeiro, ateei em feixes e bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Agora eu vou ler o do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque aqui a letra me muda. Quero que vocês percebam a diferença entre as duas mensagens. Venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como ceifeiro, reuni os feixes e, bem esparso na humanidade, disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Perceberam a diferença? Não, porque é a mesma mensagem. Essa mensagem, aqui no livro do Evangelho, ela está assinada pelo Espírito de Verdade, mas ela tem muito mais, tá? Lá no capítulo 6, se vocês buscarem, tem 4 mensagens do Espírito de Verdade muito consoladoras, assinada pelo Espírito de Verdade. E aqui no livro dos Médiuns, essa mesma mensagem é assinada por Jesus de Nazaré. Então, gente, o Espírito de Verdade é o Cristo. É Ele que vem trazer mensagens de esperança, de consolo, para a gente não desistir e continuar na luta por esse mundo de regeneração que a gente espera, que a gente busca. E todas as mensagens são escritas pelo próprio Cristo? Não. O Cristo, como bom líder que era, ele já chegou arrebanhando 12 para ajudar ele. E depois desses 12 trouxeram mais. E ele deu a eles o poder de falar em nome dele e agir em nome dele. Então ele tem uma imensidão de espíritos bons, trabalhando, trazendo mensagem para nós em seu nome. Para que a gente possa vencer essa etapa tão difícil que a gente está vivendo. Então cabe a cada um de nós iniciar a mudança que a gente quer ver no mundo. E como a gente já falou lá atrás, não precisa de fortunas para isso. O que o Cristo quer e espera é que a gente viva como irmãos, que a gente é, tá? Então é isso que eu trouxe para vocês. E se a gente quiser tirar um ponto alto dessa palestra, né, falar: nossa, a Graça falou da era de regeneração, não sei se vai falar se foi bonito, se foi feio, mas o que você aprendeu? Eu aprendi que vai acontecer a regeneração um coração por vez, e eu preciso trabalhar para que chegue a vez do mundo. É isso, tá? Que eu trouxe para vocês. Uma boa noite, uma semana abençoada, fiquem na paz do Cristo e que seja uma semana rodeada de bons espíritos. Lembrando que os espíritos que nos rodeiam é aqueles que a gente atrai. Boa noite.